Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 11, vai nos contar a história da pesca maravilhosa, onde os primeiros discípulos de Jesus começam a segui-lo. A gente vamos ver que Jesus está no mar da Galileia ou mar de Tiberiade. E ali ele está pregando para uma grande multidão. Porém a multidão começa a apertá-lo, o jogando para dentro do mar, porque não tem mais espaço naquele lugar onde Jesus está ministrando. E olha que interessante, no versículo 2 do capítulo 5 de Lucas, a Bíblia diz que Jesus, olhando para o lado, ele enxerga 2 barcos. Só que no versículo 3, a Bíblia diz que Jesus só entra em um daqueles barcos. E Jesus então ministra para aquela grande multidão dentro daquele barco. Ao sair do barco, Jesus vai até Pedro e começa a conversar com Pedro, dizendo para ele voltar ao mar para poder pescar. Aí olha que interessante, Pedro então olha para Jesus e começa a questionar, dizendo que trabalhou a noite inteira, porém não conseguiu pescar nada. Mas, segundo a palavra de Jesus, ele iria obedecer e voltar ao alto mar. E ele, chegando em alto mar, começa a pescar, e a Bíblia diz que ele consegue pescar uma grande quantidade de peixe. Era tanto peixe que o seu barquinho quase afundava. Mas olha só que interessante, a Bíblia diz que ele volta, ele não vai sozinho, vai ele e aqueles que estão com ele, no total dos 2 barcos, aqueles mesmo que ele viu no começo da sua ministração, quando ele olha para o lado e vê e enxerga 2 barcos. E esses 2 barcos quase vão a pique, ou seja, quase afundam de tantos peixes. Porém, quando a gente fazemos uma análise da Bíblia Sagrada, no versículo 7, diz assim, olha: e fizeram sinal aos companheiros que estavam num outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Sabe o que eu quero dizer com isso? Assim como nós vimos no começo, onde Jesus enxergou 2 barcos, porém ele entrou somente em um. E quando eles voltam para o alto mar, a Bíblia diz que o barco de Pedro, ele enche tanto de peixe que é necessário ele chamar o barco vizinho para poder o ajudar. Aí olha só que interessante, a gente podemos começar a pensar e analisar, mas por que só o barquinho de Pedro que encheu? Primeiro, porque Pedro obedeceu à voz de Jesus. E o segundo, não menos importante, sabe qual que é o segredo? É que Jesus entrou naquele barco. Sabe o que eu quero dizer com isso? Sabe por que sua vida está parada, não vai para frente, nada dá certo? Você trabalha e parece que nada funciona? Porque está faltando uma coisa: Jesus entrar no seu barco. E quando Jesus entrar no seu barco, você vai ver a diferença. Porque quando Jesus ele entra no barco, a história tem que mudar. As coisas não ficam da mesma maneira. Tudo muda, porque Jesus entrou no barco. Aí olha só que interessante, Jesus entrou no barco de Pedro. A bênção foi tão grande, mas Pedro sabia que aquela bênção não era só dele. Ele dividiu com aquele que estava ao seu lado. Sabe o que eu quero dizer com isso? Aquilo que Deus tem para a sua vida é grande, mas não fique somente para você não. Divida com o seu próximo e entenda bem uma coisa: de graça recebeis, de graça dai. Amém? Deus abençoe.